Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. O meu nome é Elisângela, eu sou enfermeira e docente e sou a responsável, a administradora do Portal da Enfermagem no Instagram, no Facebook, nos grupos do WhatsApp, Telegram e o canal no YouTube. Então hoje o nosso tema vai ser um tema muito importante, que é a meta 3 da segurança do paciente, que é boas práticas na administração de medicamentos. Então medicamentos é algo muito importante na nossa vivência na enfermagem, e na vivência de quem trabalha em hospital, quem trabalha em clínica, que diariamente a gente está tendo contato com medicamentos. Então eu vou convidar o Alexandre, ele é farmacêutico e ele vai falar um pouquinho com a gente da importância, né? A importância de saber das medicações, para que serve, quais os efeitos colaterais pode ocasionar e a medicação correta, né? Que são os certos da medicação, que isso é muito importante também, que recentemente teve uma alteração, né? É importante a gente saber o que a gente está administrando no paciente. E o paciente muitas vezes pergunta, precisa saber, a gente precisa falar para o paciente. Afinal, é direito do paciente. Então, primeiramente, o que é um medicamento? O medicamento é um produto farmacêutico que ele vai ser obtido e elaborado com a finalidade profilática, ou seja, de prevenção, por exemplo, uma vacina, curativa, por exemplo, um antibiótico, paliativa ou para fins de diagnósticos. Então, o medicamento ele pode ter várias finalidades, várias funções. E a definição de medicamento deixa bem claro o papel fundamental desse produto. Então, o medicamento tem um papel fundamental em patologias, em prevenções, previne doenças, mantém a recuperação da saúde e alivia os sintomas. Então, por exemplo, o sintoma de gripe, um sintoma de febre. Então, usando a medicação correta, ela vai amenizar, vai diminuir e vai prevenir que acarrete outras patologias ou que agrave o quadro. Então, os medicamentos, eles têm várias classificações. Uma delas é o medicamento de alta vigilância. Então, esse medicamento, ele é um medicamento que tem que ser tomado muito cuidado, é tanto que ele fica geralmente posse do enfermeiro, ele deixa geralmente numa caixinha, então a gente tem que ter todos esses cuidados. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo e vocês? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo Obrigado, convite. obrigado pelo convite, viu? Imagina, seja muito bem-vindo, se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou farmacêutico clínico, trabalho em UTI ultimamente, sou intensivista e estou aqui para falar um pouquinho sobre a Meta 3, que é o uso seguro da administração de medicamentos, que é um tema muito importante para toda a equipe multiprofissional, para ajudar na segurança do paciente, que a gente sabe que o paciente ele está em primeiro lugar e ele precisa de ter todas as medicações dele que é prescrita e ser administrada de uma forma correta. Certo, eu estava explicando aqui para o pessoal a definição, né, do que é o medicamento. Então, o medicamento, ele é usado não só da forma curativa, mas profilática também, por exemplo, as vacinas. Principalmente agora que a gente está vivendo essa pandemia, né, então está se evidenciando a importância das vacinas, a importância de medicamentos. E eu achei esse tema de suma importância a gente abordar aqui, porque é importante todo mundo da área da saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, saber a medicação que está sendo administrada, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente vai perguntar para que serve, o acompanhante vai perguntar. Então, assim, a enfermagem precisa saber o básico, pelo menos, porque ninguém decora todas as medicações, porque são muitas medicações. Acho que nem vocês da farmácia têm como decorar tudo, é muita coisa, né? Mas, assim, é o que eu sempre falo para os meus alunos, não sabe o que é pesquisa antes. Hoje em dia tem várias plataformas, vários aplicativos que você consegue pesquisar gratuitamente, né? E o básico, indicação para que serve, qual o efeito colateral que pode ocasionar e a importância da medicação correta, via correta, para evitar erros, porque a medicação é algo muito importante que ajuda muito a melhora da qualidade de vida do paciente, porém dado erradamente, pode ocasionar até em óbito, complicações e até óbito. Então é muito importante, né, Ale, essa consciência
do conhecimento mesmo, do que é a medicação, para que serve a medicação. E não só o farmacêutico tem que saber, a enfermagem precisa saber também. Então, como você falou, né, o uso de medicamento, ninguém sabe tudo, e a gente tem que entender que que é compartilhado o conhecimento. Então, a gente tem que entender que a equipe multiprofissional, ela tem que trabalhar em equipe. Não, Uhum. não existe isso, só o enfermeiro, só o farmacêutico, só o médico, só a classe médica. Hoje em dia a gente percebeu que ser multiprofissional é o que ajuda no tratamento do paciente, e aí o que a gente percebe é que isso ajuda muito. E foi como você falou, ninguém sabe tudo. E Uhum. quando a gente olha, na maioria das vezes, os principais erros de medicação é por comunicação inefetiva, né? Quando você tem uma comunicação efetiva, você vê que o tratamento ele segue uma linha completa, entendeu? O paciente ele é atendido na sua totalidade. E quando a gente vê um erro de prescrição que a gente vai analisar, muitas vezes é porque as pessoas não se comunicaram. A comunicação ela é muito importante. Então, assim, se tem dúvida, pergunta. E eu acho que assim, a gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional. Quando a gente olha isso como um todo, a gente tem que ver que o trabalho é de todos, entendeu? E quando a gente fala de medicamento, o medicamento ele começa desde a prescrição médica. Então a gente tem que olhar que assim, todo mundo é humano e todo mundo é passível de erro. Então a gente tem Uhum. que entender que a equipe médica vai prescrever, a de enfermagem vai fazer o atrasamento, a farmácia vai dispensar, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem vai administrar esse medicamento. Então a gente tem várias etapas e o que a gente tem que fazer para melhorar é criar barreiras para que esse erro não venha a acontecer. Entendeu? Essas barreiras ela pode ser física, ou ela pode ser mecânica, ou elas podem ser eletrônica. A farmácia ela tem um papel muito importante nessa cadeia toda, porque ela pode sugerir e ela pode intervir fazendo barreiras eletrônicas, e isso ajuda bastante a enfermagem. A gente sabe que a enfermagem trabalha muito, o trabalho de vocês é muito grande, tipo, vocês têm que fazer milhares de coisas. Às vezes eu me pego olhando e falo para vocês assim, como vocês conseguem? Porque tá com 5, 6 pacientes e pensar no que o médico prescreveu, olhar a prescrição, fazer aprazamento, o técnico ele está lá, ele pega medicamento, ele dá banho. Então a gente tem que pensar em facilitar a vida de todo mundo. E quando a gente facilita, que a gente cria barreira, a gente ajuda com que esses erros não aconteçam. A meta 3 ela está aí, é uma meta internacional, é uma meta muito exigida, é uma meta que vem para a certificação. Quando o hospital onde você trabalha, ele vai ser certificado, a meta, é uma das metas que é mais cobrada, porque se pergunta muito isso, porque a gente tem que criar a segurança do paciente, a gente sabe que um erro pode trazer um dano leve ao paciente, ou também pode incapacitar esse paciente, um paciente que entrou com uma patologia e ele não pode sair com uma outra gerada por um erro de medicamento. Exatamente. E você falou algo muito importante que é referente à comunicação efetiva, que inclusive também é uma das metas internacionais de segurança do paciente. Então, a meta um, relembrando, né, para o pessoal que está assistindo, é a identificação correta do paciente, no caso a pulseira de identificação, porque às vezes acontece por exemplo, o João, ter dois João com o mesmo sobrenome. Então, por isso a importância de ter o nome completo do paciente, data de nascimento e nome da mãe. E isso entra também a questão de medicação, para não administrar a medicação errada, não infundir uma bolsa de sangue no paciente errado. Então, identificação do paciente é de extrema importância e é segurança do paciente e do profissional também. Meta 2, comunicação efetiva, que é o que você falou, Ale. Os profissionais, a equipe multi, tem que se comunicar, tem que ter uma comunicação efetiva de uma forma clara. A comunicação efetiva também é de profissional para com o paciente. Não adianta eu falar termos técnicos com o paciente, que o paciente não vai entender. Termos técnicos eu falo com o meu colega, com o médico, com o farmacêutico, fisioterapeuta. Com o paciente, com o acompanhante, eu tenho que falar numa linguagem que ele entenda.
Terceiro é a segurança de medicamentos, que é de extrema importância. Então, tem que ter a questão da via certa, a prescrição correta. Assim, é que nem você falou, todo mundo é passível de erro. Então, assim, a enfermagem viu uma prescrição que está errada, não tenha medo, não tenha vergonha de falar com o médico. Falar assim, olha, doutor, o senhor acabou se equivocando na hora de prescrever a via. Eu já vi muitos erros de prescrição. Um exemplo, o bezetacil via EV, que a gente administra IM. Então, assim, acontece às vezes de ter erros, mas não que é por maldade, não porque fez de propósito. Às vezes é a correria, às vezes é o desgaste, às vezes tem 2, 3 empregos, enfim, tem uma série de questões. Então, a gente tem que trabalhar juntos, em equipe, um sinalizando o outro. Quarto, cirurgia segura. Então, na cirurgia segura entra a questão de demarcação. Então, vai ser operado o membro esquerdo, demarcar que é o membro esquerdo, para não ter confusão de acabar operando o membro errado, que acontece também. O quinto, reduzir o risco de infecção por meio da lavagem das mãos. A lavagem das mãos é de suma importância, agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, está se evidenciando cada vez mais a importância de lavar as mãos. Algo tão simples que pode prevenir tantas doenças, tantas infecções hospitalares, infecção cruzada, sepse, até o próprio coronavírus. Então, a gente tem que se atentar muito à lavagem das mãos, não só os profissionais da saúde, mas os acompanhantes que chegam, principalmente pacientes que estão na UTI. Então, na UTI, fora da UTI, já tem a pia para fazer a lavagem. Então, é importante orientar os acompanhantes, a importância da lavagem das mãos, do álcool gel, né? E sexto é prevenção de quedas. Como que eu posso prevenir quedas? Mantendo as grades do leito elevada. Então, é um paciente que está confuso, um paciente que está acamado. Então, todos esses cuidados são pequenos cuidados que fazem toda a diferença e que lá na frente vai ter uma melhora. E assim, toda a equipe multi trabalha no bem comum que é o paciente. Então, a gente tem que ter aquela união, tem que ter aquela comunicação para o bem maior. E aí entra também a questão dos 13 certos da medicação, que aí vem prescrição certa, paciente certo, que já entra na identificação correta, medicamento certo, porque às vezes vem prescrito um nome de medicação, né, o princípio ativo, e você vê lá um nome comercial. Então é importante o enfermeiro e o técnico saber qual é o nome comercial e qual o princípio ativo, porque nem sempre na prescrição vai estar, por exemplo, dipirona, vai estar Dramin. Então a gente precisa saber disso também. Validade certa, é importante sempre verificar a validade das medicações para ver se não está vencida a medicação. Isso entra também na questão do carrinho de parada, tem que verificar se tem a medicação e se está na validade, a forma ou apresentação correta. Então, o que seria isso? É em gotas? É endovenoso? É intramuscular? Então, tem que saber a forma que vai ser administrada essa medicação. A dose certa. Principalmente em pediatria. Por exemplo, pediatria, a dosagem é totalmente diferente. Então, a gente tem que se atentar muito. Geralmente, quem trabalha com adulto e vai para criança sofre um pouquinho nessa questão de dosagem, que tem a questão do cálculo, tem a questão que em criança é por quilo, é por peso. Então, é uma outra dinâmica. Compatibilidade certa, orientação ao paciente, que é o que eu falei anteriormente, o paciente vai perguntar para que serve, às vezes ele até sabe, mas ele vai te testar. Principalmente hoje em dia, que você dá um Google lá, você consegue pesquisar tudo. Então, por isso a importância do conhecimento, independente de quem seja, técnico, fisioterapeuta, enfermagem, que nem você falou, todo mundo precisa saber. Isso é algo que é equipe multi mesmo, para dar o suporte para o paciente que ele merece, que ele tem por direito. A via certa, que é o que eu falei anteriormente, se a via oral vinha IM, EV, então tem que saber a via certa. Horário certo. Então, assim, a medicação está prescrita para amanhã, eu tenho que administrar de manhã. Não posso deixar para o plantão da tarde ou para o plantão da noite e administrar. Porque tem medicamentos, principalmente medicamentos de geladeira, que tem um tempo que você pode manter fora da geladeira. Passou daquele tempo, vai perdendo a eficácia. Então, se atentem muito com essa questão de horário certo. Tempo de administração certo, em bolos é lento, então tem que saber também, porque tem medicações que você vai administrar rápido que vai queimar na veia do paciente. Tem medicações que tem que ser mais lenta, tem medicações que tem que ser mais rápido. O Tramal, por exemplo, se você administra muito rápido, o paciente começa a ter náuseas, vômito,
cefaleia, uma série de reações adversas. Então, eu preciso saber qual vai ser o tempo de administração, ação certa e registro certo. Tudo que eu fizer, eu tenho que anotar, fazer anotação de enfermagem. É um respaldo que eu tenho. Se eu fazer e não anotar, como que eu vou comprovar que eu fiz aquela medicação, por exemplo? E outra coisa que é muito importante também é checar na prescrição. Você fez a medicação, checa e faz a anotação. Se não tiver, porventura, a medicação no hospital, você vai bolar, fazer um círculo na medicação e detalhar o porquê que não foi feita aquela medicação. Não tinha no hospital? O que aconteceu? Então, vai explicar por que não foi feita e passar o plantão para o próximo funcionário que entrar no próximo período, para ele saber por que não foi feito. Pode falar um pouquinho agora, Lê, que eu me empolgo a tempo inteira. Então, quando a gente fala de administração segura de medicamento, a farmácia ela tem um papel muito importante, né? Ela começa no aprazamento, quando a enfermagem faz aprazamento, essa prescrição ela cai, quando é eletrônica, ela cai direto na farmácia, e a farmácia, dependendo de como ela trabalha, ela vai trabalhar por turnos, então vai sair os horários padrões que a enfermagem faz a prescrição e o auxiliar de enfermagem vai lá, ou de farmácia, vai lá e separa essa medicação. Essa medicação ela tem um horário correto para ser entregue e ela atende como se fosse turno de 6 horas, ou turno de 4 horas, ou turno a cada 12 horas, e tem lugar que faz até turno de 24 horas. Qual que é a grande sacada disso? Quanto maior o tempo que você faz, maior é a quantidade de medicamento que você vai mandar para esse setor, e maior é a chance desse medicamento ele ser perdido ou ser administrado num paciente que não é o paciente correto. Porque esse paciente, 24 horas, ele pode ir para diversos lugares. Ele pode receber uma alta hospitalar, ele pode mudar de setor, ele pode ir a óbito, e a medicação fica sobrando. E isso é um perigo, porque um dos exemplos que eu falo às vezes você está com 4 pacientes e os 4 pacientes está lá prescrito de pirona, e um desses pacientes foi a óbito, e você tem dipirona sobrando, e aí um outro paciente, um colega seu, tem dipirona prescrita, e o colega fala assim, a minha dipirona não veio, e você tem dipirona aí? Aí a pessoa fala assim, eu tenho aqui sobrando, eu vou dar para você, e aí pode cair desse paciente ser alérgico ao medicamento e ser administrado esse medicamento nesse paciente que tem alergia, e esse paciente vinha a ter uma reação adversa ao medicamento. Então, o que a gente fala que o melhor a ser feito é o medicamento ele ser, quanto menor o turno, menor medicamento vai para o setor e melhor o paciente vai receber esse medicamento. E na enfermagem, para a enfermagem também ajuda isso, porque a enfermagem ela tem menos medicamento no setor, ela consegue organizar o setor. Quando a gente fala de organização, de turno de paciente. Essa é uma das etapas que a farmácia tem importância, que é a entrega do medicamento após o aprazamento da enfermagem. Quando a gente fala de que tem farmacêutico, quando o local tem farmacêutico clínico, ele consegue fazer a triagem da prescrição, olhando possíveis erros que possam ocorrer, tanto de dosagem, de via de administração, de frequência. Então, o farmacêutico clínico ele consegue também ser uma barreira quando ele vai lá e ele atua de maneira direta. Eu trabalho num hospital onde eu sou farmacêutico clínico, e no setor fechado é muito fácil a gente fazer isso quando é uma UTI, porque é um setor onde a gente sabe exatamente, as pessoas não mudam, os profissionais são os mesmos, a gente tem visita multiprofissional nesse local, então a gente consegue administrar melhor. Quando é por exemplo, uma clínica médica, que é um setor mais aberto e tem mais profissionais trabalhando, a gente sabe que é mais difícil acontecer isso,
Então, o papel do farmacêutico clínico, ele está aí para ajudar a enfermagem, para falar com a equipe médica na hora que necessita e fazer os ajustes que precisa. No local que não tem, a gente fala que o farmacêutico hospitalar ele tem o papel de fazer isso, né? O farmacêutico hospitalar, as pessoas veem o farmacêutico hospitalar como aquele que, eu preciso de medicamento, o farmacêutico dá. Não, ele tem esse hall, ele consegue fazer com que a prescrição ela seja feita e administrada da melhor forma possível. Umas outras barreiras que a farmácia consegue fazer é a eletrônica, né? Medicamentos de alta vigilância, que a gente sabe, a gente criar alertas para a equipe médica, falando que o medicamento é de alto risco, deixar esse alerta sair na prescrição para mostrar para a equipe de enfermagem também, olha, cloreto de potássio, ele é de alto risco, colocar as principais informações de como diluir, em que soro que vai, qual que é a dose máxima, e sempre ficar à disposição da equipe de enfermagem, né? Falar com eles que a gente é parceiro, que a gente tem que compartilhar o conhecimento. Com certeza, você falou algo muito importante, que é a dispensação de medicamentos. Nos hospitais, a maioria dos hospitais é dispensado o que vai usar para aquele momento, justamente para mitigar os erros e para não ficar muito bagunçado o setor, principalmente no PS. O PS é correria, é um setor bem dinâmico, então imagina um monte de medicamento ali no PS. E outra coisa que acontece também, às vezes, o funcionário acaba pegando para uso próprio, né? Então, a farmácia é de extrema importância para fazer esse acompanhamento de dispensação, o que sai, o que entra, para ter aquele controle se realmente o que está saindo não está sendo em excesso. Então, é muito importante essa questão de dispensação e, é o que nem você falou, a identificação de medicamentos de alta vigilância, que é como se fosse um alerta, né? Isso é muito importante também. Então, na sua opinião, qual que é o maior motivo dos erros da administração de medicamento? O que, que você acha que causa mais o erro? A comunicação. As pessoas, às vezes, ela tem dúvida e elas acabam, por vergonha, não se comunicando, não perguntando. Quando você pergunta, se você tem, é o que eu sempre falo, você tem dúvida, você pergunta para o seu parceiro do lado, pergunta para o farmacêutico, pergunta para o enfermeiro, seu chefe que está ali, porque dúvida todo mundo vai ter. O que eu sempre falo é, na dúvida não administra. Você tem que saber o que você está administrando, qual que é a dose certa, porque se você, a gente fala assim, o que as pessoas às vezes falam assim, mas o médico prescreveu, está prescrito que é 240 miligramas, eu vou fazer 240 miligramas. Se você tem dúvidas, você nunca viu aquilo, você pergunta, porque às vezes, é como eu falei, todo mundo é passível de erro. E às vezes aquilo está errado mesmo, entendeu? Aí a gente vai chegar e vai falar, olha, doutor, a gente está com dúvida. Porque o que normalmente eu falo, as pessoas, ninguém tira nada da cabeça. Quando ela vai fazer alguma coisa, ela fez porque viu em algum lugar. E antes de você questionar que está errado, você tem, é o que eu falo, você tem que tentar entender por que foi prescrito daquele jeito. E aí, baseado na literatura, você vê lá se está certo ou não. Se está certo, você vai lá e administra. Se não está certo, você fala assim, doutor, mas na literatura fala que a dosagem é essa. Que aí ele vai dar a explicação dele, entendeu? E não é soberano, é como eu falei, é compartilhado. E aí é o que você também falou, né? Anotar, entendeu? A enfermagem, uma coisa que vocês fazem que é muito rico é a anotação de enfermagem. Quando a gente quer descobrir qualquer coisa, um paciente está com um evento adverso e a gente quer investigar, não é na anotação médica, não é na anotação das outras equipes que eu vou achar alguma coisa. Normalmente as informações mais relevantes, aquela que vai ajudar a gente realmente a descobrir o que aconteceu, ela vem de vocês, da equipe de enfermagem. Então eu sempre falo, tudo que vocês fizerem, anotem. Entendeu? E sempre fazer dupla checagem naqueles medicamentos que a enfermagem tem que fazer, entendeu? A Franciele perguntou o que é cloreto de potássio. Cloreto de potássio é um eletrólito que ele é utilizado principalmente em paciente crítico, paciente que precisa repor esse eletrólito de
de forma mais rápida, entendeu? Ele vem concentrado e é um medicamento que, dependendo da dose, você pode causar um dano permanente nesse paciente ou até levar esse paciente a óbito. Por isso que esse é um medicamento, Franciele, que ele é classificado como medicamento de alta vigilância, entendeu? Em alguns lugares é chamado de medicamento de alto risco. É uma lista que é lançada dos principais medicamentos que podem causar dano, entendeu, ao paciente, que já causaram, que a literatura já demonstrou. Então a gente monitora. Para esses medicamentos, a gente vai lá e coloca uns alertas, e esses alertas servem para ajudar toda a equipe como um todo a saber o que é. Esse medicamento ele é classificado, tipo, ele vem com, quando ele é unitarizado na farmácia, normalmente na farmácia ele é feito com uma cor diferente, ele vem da unitarização com uma cor diferente. Normalmente os hospitais eles escolhem a cor vermelha para identificar. No caso, assim, na instituição onde eu trabalho, não é o vermelho, é o laranja, entendeu? Então a gente diferencia ele de todos os outros medicamentos. Ele vem escrito medicamento de alto risco, medicamento de alta vigilância, vem todas essas informações básicas, tanto na prescrição quanto na embalagem do medicamento, e é um item obrigatório para a enfermagem fazer dupla checagem, ou de auxiliar para auxiliar, de técnico para técnico, ou de técnico para enfermeiro. Isso é muito importante porque a gente valida aquilo que a gente está lendo, né? Porque às vezes a gente vê lá bicarbonato de sódio, 8,4%, 70 ml. Aí você fala assim, puxa, nunca vi administrar 70 ml num paciente. Aí você pergunta para o amigo do lado, olha, será que está certo?